Tudo bem? Estou aqui para falar das atividades da semana 17. É uma atividade que ela é comum a todos os alunos, mas obviamente as respostas, as reflexões, né, as considerações elas serão diferenciadas de acordo, lógico, com o nível cognitivo de cada um e com a idade, né, e com a série em que atua, certo? Bom, a atividade consiste em a gente retomar um tema muito importante que eu já venho trabalhando em sala com vocês, que é a questão dos ODS, certo? Para quem não se lembra ou para quem não conhece, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Mas vamos tentar retomar um pouquinho na história de onde eles surgiram. No ano de 2000, os países membros da ONU se reuniram na sede da ONU lá em Nova York e decidiram tratar sobre temas que estavam preocupando o mundo como um todo. Então, eram temas relativos à miséria, à fome, a questão da desigualdade entre gêneros, a mortalidade infantil, né, a questão da saúde, a questão da educação, enfim. Nesse ano de 2000, os países membros da ONU então estabeleceram 8 metas, né, que ficaram conhecidas como Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, elas ficaram conhecidas como ODM. O prazo para que essas 8 metas fossem atingidas seria de 15 anos. Então, do ano 2000 até o ano de 2015, os países membros da ONU, então, tinham que combater, né, esses 8 problemas, né, em seus países, atingindo essas 8 metas que foram então estipuladas e acordadas naquela reunião do ano de 2000. Bom, ao longo desses 15 anos, algumas coisas avançaram bastante, mas outras ainda estavam em desenvolvimento. Foi-se então que no ano de 2015 os países se reuniram novamente, né, e pensaram em mais metas para serem atingidas. Então, daquelas 8 metas, né, daqueles 8 ODMs, daqueles 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, surgiram mais 17. Então, ao invés de 8 metas, nós teríamos então agora 17 metas, 17 objetivos para serem atingidos. E o ano base para o cumprimento desses 17 novos objetivos ficou acordado então que seria o ano de 2030. Por isso que a gente ouve falar da Agenda 2030 da ONU, ok? Então, no ano de 2015, os países se juntam novamente, ok? Os países membros da ONU se juntam novamente e estabelecem aí então 17 ODS. Então, muda-se a nomenclatura de ODM para ODS, tá? Então agora nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, certo? São 17 objetivos que versam sobre a questão da fome ainda, da miséria, a questão da educação, a questão da saúde, meio ambiente, só que a gente tem um desmembramento maior de alguns assuntos. Então, em relação ao meio ambiente, por exemplo, nós temos a questão do combate às mudanças climáticas, de uma força global em relação ao combate ao aquecimento global, a questão da vida terrestre, a questão da vida na água. Nós temos também um tema muito relativo em relação ao meio ambiente, que é a questão das cidades, né? Porque mais de 80% hoje das pessoas no mundo residem em cidades, né? A gente tem um foco bem grande ainda em educação, um foco bem grande ainda em saúde, mas a gente tem aí outros desmembramentos muito importantes nesses 17 ODS. Então vale a pena vocês conferirem quais são esses 17 ODS, ok? E tê-los muito centralmente no pensamento de vocês, porque hoje as ações governamentais, as ações da sociedade civil, né, das empresas, enfim, todas giram em torno do cumprimento desses 17 ODS, ok? Porque o Brasil, então, ele ratificou esse acordo, certo? Ele concordou em que até o ano de 2030, esses 17 ODS, então, teriam que ser buscados, cumpridos ou na sua integralidade ou em partes, ok? Inclusive tem um site, né, que é o site da ONU no Brasil, que inclusive você consegue acompanhar o cumprimento de cada um desses ODS, se eles já estão sendo cumpridos, se eles, qual é o status, né, de cumprimento daquele ODS, ok? Vale a pena pesquisar. Então a atividade dessa semana
ela é igual para todo mundo, mas a observação e a reflexão ela será diferente. Por quê? Na primeira parte da atividade, a gente tem então a apresentação dos 17 ODS, tá bom? Então vocês confiram lá quais são os 17, né? Bem mastigadinho para vocês. Depois vocês têm ali uma pergunta sobre qual ODS vocês consideram mais importante, ok? Depois vocês vão responder para mim se você acha que esse ODS que você considera muito importante, se ele está sendo cumprido no município que você reside, e aqui seria legal vocês entrarem no site da prefeitura do município que vocês moram, pode ser em São José dos Campos ou Jacareí, né, e ver quais são as atitudes, as ações das secretarias em relação àquele ODS que você acha muito importante. Será que tem relação? Será que em partes, né, ou na sua integralidade ele está sendo cumprido, né? O governo local do seu município ele está tentando, né, atingir aquele ODS de alguma forma. Depois vocês têm então uma pergunta subjetiva, né? Se você fosse prefeito ou prefeita da sua cidade, o que você faria para que esse ODS fosse cumprido? Depois vocês vão dizer para mim o que é a Agenda 2030. Eu já falei mais ou menos aqui o que é, mas podem pesquisar no site da ONU, né, com mais profundidade. E na quinta vocês vão colocar para mim um desejo, né, pessoal que vocês têm em relação ao município que vocês residem. Pensando que hoje, né, a maior parte dos seres humanos, né, moram em cidades, a gente tem aí também uma grande densidade demográfica nessas cidades que repercute em vários problemas, né? Então a gente tem a questão do trânsito, questão ambiental, né, da questão da poluição, a gente tem a questão do acesso a locais de lazer nas cidades, né? A gente tem a questão da saúde, da educação, enfim. A quinta pergunta é uma resposta mais pessoal e eu gostaria muito que vocês participassem, tá bom? Então, revisando, os 17 ODS, então, são 17 metas, 17 objetivos que foram acordados em 2015 por todos os países membros da ONU e que devem ser atingidos, né, principalmente na sua totalidade, até o ano de 2030. Por isso que nós temos, então, esse termo, né, Agenda 2030 da ONU, porque seria, então, o ano-chave, o ano base, para que os países depois se reúnam novamente para ver quais foram as metas que foram atingidas, né, os ODS que foram atingidos, e quais deles, né, precisam ainda serem atingidos ou não. Bom, nós já passamos 5 anos desse prazo, né, que a gente que foi colocado, né, que foi imposto, né, de certa forma aos países membros da ONU, né. Nós estamos no ano de 2020, resta-nos aí apenas 10 anos, ok? Lembrando que o ano de 2020 ele ficou um pouco suspenso, né, ficou um pouco em pausa em relação a algumas ações que já estavam em andamento em relação aos ODS, mas nem tudo está perdido, porque, né, muitas reuniões, muitas discussões, né, continuaram sendo feitas, mesmo que remotamente, ok? Então eu espero que vocês participem da atividade, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo, não deixem de fazê-la, tá bom? E é isso. Espero que vocês participem.